Olá, amigos. Eu sou Solomar Rockenbach e apresento o programa Uma Janela para a Cidade. Um programa de cidadania, direito do consumidor, utilidade pública e informação a você, que é a razão principal de nosso existir. Hoje, a nossa entrevistada será Patrícia Rossafa Branco, uma profissional que irá conversar um pouco sobre ergonomia. Aguardem na sequência. Olá, amigos. Hoje a nossa entrevistada é Patrícia Rossafa Branco, uma fisioterapeuta conceituada no meio e que nós vamos explorar um pouco o seu conhecimento. De imediato, Patrícia, seja bem-vinda ao nosso programa e eu vou perguntar a você qual a função e o que o fisioterapeuta faz no seu dia a dia. Olá a todos. A fisioterapia é uma profissão que nasce dentro de uma necessidade social, principalmente no objetivo de reabilitar, de retornar pessoas lesionadas no pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, para a sua função de trabalhador novamente. Como que um indivíduo que perdeu seu membro inferior, perdeu sua perna, retorna ao mercado de trabalho se a atividade inicial dele envolvia o caminhar e o movimento das pernas. E tem que haver uma readaptação, esse indivíduo tem que aprender novamente os seus movimentos. Então a fisioterapia nasce neste cenário neurológico, ortopédico. Posteriormente ela vem ganhando novos campos. Hoje a fisioterapia já conta com inúmeras especialidades, desde oncologia, pediatria, a fisioterapia do trabalho, a fisioterapia dermatofuncional, que vai trabalhar nos aspectos estéticos e nas disfunções relacionadas ao corpo feminino e masculino, no tocante à beleza. Nós temos a fisioterapia respiratória, que trabalha em UTI. Hoje o mercado da fisioterapia é um mercado extremamente aberto, a atuação do fisioterapeuta é fundamental dentro da sociedade e a gente observa que realmente a sociedade já reconhece esse profissional como um profissional necessário. Quando nós falamos da expectativa de vida, então, do brasileiro, nós vemos esse reconhecimento maior ainda. As pessoas estão vivendo mais, cada vez com mais qualidade de vida, obviamente, por isso aumentamos a expectativa de vida, mas na natureza humana, ela nos impõe, dentro do processo de envelhecimento, a perda de algumas funções. E o fisioterapeuta auxilia nesse processo de retorno daquilo que é possível das funções do indivíduo que já está numa idade avançada. Tanto que no Canadá, nós temos aí uma oferta muito grande de empregabilidade para os fisioterapeutas brasileiros, já que a população envelheceu e há uma necessidade desse profissional no âmbito social para que ele possa retornar esses indivíduos que já têm mais idade, tanto para o mercado de trabalho, quanto para a sua família, quanto para o lazer, quanto para uma atividade que ele goste e deseje. Patrícia, dentro da sua área de atuação, um assunto que eu tenho dedicado uma grande atenção é sobre ergonomia. Seria interessante você externar aqueles que nos assistem o que é ergonomia. Ergonomia é uma ciência multiprofissional, ela engloba várias profissões, o engenheiro pode ser ergonomista, o nutricionista pode ser ergonomista, o fisioterapeuta, o administrador, o arquiteto. Então essa ciência é uma ciência multiprofissional, coincidentemente nasce também no pós-guerra, ela tem uma função principal inicialmente de estudo na indústria bélica, quando os pilotos de avião, numa manobra muito rápida, acabavam perdendo sua vida, como se fossem kamikazes. Mas na verdade havia um erro de projeto, havia um erro da despressurização da cabine conforme a alteração de altitude. Os engenheiros, fisiologistas, médicos e psicólogos à época observaram este erro, esta falha dentro do processo de elaboração da aeronave e começaram a estudar a fisiologia humana, o funcionamento cognitivo humano, as emoções humanas e colocaram todo este conhecimento fisiológico, biomecânico, a biomecânica é o estudo da mecânica da vida, dos movimentos, colocaram a questão emocional do trabalhador nos projetos, antecipando então possíveis falhas do equipamento na interação desse equipamento, dessa máquina com o homem. Hoje, a ergonomia ela já está para todo o universo de trabalhadores. No Brasil, ela é reconhecida pela norma regulamentadora 17 do Ministério do Trabalho e Emprego. Nós temos desde 1977 esta norma publicada e ela tem por objetivo
preservar a saúde do trabalhador para que ele tenha uma interação eficiente com o trabalho. Então nós dizemos que a ergonomia, ela não só cuida da saúde do homem para que esse homem não adoeça em razão dos movimentos e das atividades que ele tem profissional, mas também cuida do aspecto da eficiência. Então ela tem um olhar muito positivo tanto para a empresa quanto para o trabalhador. E seria bacana você falar hoje para nós, no dia a dia das pessoas, onde se aplica essa ciência, para que o pessoal entenda com maior clareza isso, Patrícia? Quando nós falamos de ergonomia, acho que a primeira coisa que vem na mente da maioria das pessoas é uma cadeira. Então você já pensa, a minha cadeira não é confortável, a minha cadeira não é ergonômica, eu gostaria de uma cadeira do presidente, aquela maior. As pessoas já ligam diretamente a ergonomia com algum mobiliário, com algo que ela usa na sua rotina. Não está errado, quando nós falamos de cadeira, nós procuramos realmente na aquisição de uma cadeira, principalmente para o trabalho, quando passamos muito tempo sentados, uma cadeira que seja ergonômica. Mas o que é ergonomia, afinal, dentro desta atuação prática? A ergonomia é uma ciência que olha para o conforto, mas o conforto ligado à eficiência, como nós falamos no conceito. Então, se eu perguntasse para o senhor, o que é melhor, a cadeira do cinema VIP, aquela que se aperta o botão, deita, repousa, ou uma cadeira de secretária, que ela é menor, o encosto é menor? Qual é a cadeira mais confortável? Seguramente seria a cadeira do cinema. Mas qual é a sua eficiência naquela cadeira? Quase zero, porque a sua chance de dormir, relaxar, desplugar a sua mente do cotidiano é muito grande. Então, naquele momento, a cadeira mais ergonômica é a cadeira menor, desde que ela tenha estofamento, que ela não cause compressão, das estruturas moles do corpo com as nossas estruturas ósseas, desde que essa cadeira permita a regulagem para ela se adaptar à sua estatura, ela é ergonômica. Nós podemos falar também da ergonomia dentro da nossa casa. Nós temos muitas vezes um escritório que é usado pela criança de 7 anos, que está alfabetizando e vai fazer uma pesquisa básica junto com a sua família, ao pai que muitas vezes trabalha em home office. Como que eu adapto a ergonomia desta casa para pessoas de diferentes idades, diferentes dimensões corporais? Nós sempre vamos adaptar para aquele indivíduo que usa mais o posto de trabalho, no caso, o pai, que trabalha em home office, que traz o seu trabalho para fazer na sua residência. Essa cadeira precisa estar dimensionada e a mesa precisa estar dimensionada e o computador dimensionado para a estrutura corporal desse indivíduo. E quando a criança vai utilizar, nós precisamos de adaptações. Então, uma almofada que permita que essa criança fique numa altura maior, um apoio de pés, que você pode virar um lixo quadrado com boca para baixo, para a criança apoiar o seu pezinho em cima, um apoio de braço, que no momento em que você regula a cadeira na sua porção mais alta, você consegue acomodar o braço dessa criança. Podemos falar da ergonomia ligada à atividade doméstica. Muitas pessoas, ao projetar a sua casa, encomendam um mobiliário e esquecem das medidas. Tem a mulher que tem 1,55 m de altura e o esposo que apresenta 1,80 m de altura. Ele vai lavar louça, ela escolheu a pia baixa porque tem 1,55 m, ele vai ficar com a coluna toda torta. Para quem que eu adapto essa pia? Para o indivíduo mais alto? Porque ela eu consigo colocar um tablado, uma banqueta, um banco de alcance para que ela acesse a pia de casa. A ergonomia está no nosso dia a dia. Tudo aquilo que nós pegamos, que nós manuseamos, tem ergonomia. A ergonomia do design, por exemplo, ela olha para as pegas da mão. Uma batedeira de pega manual tem ergonomia ali. Alguém no momento da fábrica estudou a melhor pega para a população que mais usa aquele equipamento. Lembrando que se uma outra população utilizar, não posso ter prejuízo. Então, quem mais usa? As mulheres. A pega da mulher é menor. Se um homem utilizar, tudo bem, a diferença vai ser muito pequena. Mas se eu desenvolvo aquela batedeira para uma mão masculina, a hora que a mulher for pegar, ela não vai ter um bom alcance. Isso pode gerar, inclusive, acidentes, porque ela não vai conseguir ter uma pega segura. Então, a ergonomia está em tudo que nós utilizamos no nosso dia a dia. E ela sempre deve estar adaptada às dimensões do nosso corpo para que a gente exercite o trabalho ou a atividade de lazer ou doméstica da melhor forma possível, sem nenhum risco de acidente ou lesão. Patrícia, no tocante ao mercado de trabalho, ao trabalhador em geral, essa ciência ela deve ser observada. E se ela for adequada àquele local de trabalho, ela pode vir até aumentar a produtividade, estou certo? Sem dúvida. É um dos elementos fundamentais da ergonomia.
A ergonomia, enquanto ciência, nós dizemos o seguinte, que para a ergonomia, fadiga é igual a lesão. Ou seja, eu só vou ter lesão do trabalhador se eu tiver o cansaço dele. Um trabalhador cansado produz menos. Mas se eu aplico a ciência ergonômica na sua forma mais concreta e correta, eu vou ter desse trabalhador o seu descanso, a economia da sua energia. No momento em que ele economiza esta energia, ele é mais eficiente, ele está menos cansado, ele produz melhor, ele tem mais atenção, ele tem um menor risco de acidentes e ele tem uma chance muito menor de lesão. Como que eu faço para economizar a energia humana? Em ergonomia, nós economizamos os movimentos. Peraí, nós temos que economizar o movimento do homem, mas o homem não foi feito para o movimento? Sim, o nosso corpo é um sistema completo, complexo, de polias e engrenagens. Nós somos desenvolvidos para a ação, para o movimento. Nada adoece mais o ser humano do que ficar acamado. Se o indivíduo ficar acamado 20 dias no leito hospitalar, ele vai desenvolver escara de decúbito, que são aquelas feridas, ele vai desenvolver possivelmente uma pneumonia, porque como ele não se movimenta, não altera o fluxo de ar no pulmão e ele acaba acumulando esse muco na região pulmonar, então possivelmente ele pode desenvolver uma pneumonia. Esse indivíduo vai perder massa muscular, que a gente fala que o indivíduo está atrofiado, na verdade ele está hipotrofiado, ele perde trofismo muscular e ele sai enfraquecido porque ficou 20 dias num leito hospitalar. O corpo foi feito para o movimento, a gente precisa se movimentar, mas nós precisamos também economizar energia. Muitas vezes nós fazemos movimentos com o nosso corpo numa postura que é danosa. Exemplo, rodar a coluna. Eu vou fazer um trabalho rodando a minha coluna. A minha chance de terminar o dia cansado é muito maior do que se eu tivesse organizado o movimento para o indivíduo realizar o seu trabalho aqui na frente, sem a necessidade de usar os músculos da coluna. Então, o que nós temos é que economizar gasto energético desnecessário e, portanto, economizar movimentos desnecessários. Quando eu economizo movimentos desnecessários, eu aumento para o trabalhador a disposição dele, o bem-estar, e com isso, consequentemente, ele produz mais. Patrícia, e essa ciência, ela tem reconhecimento pela Organização Mundial da Saúde? Sim, tem. Inclusive a Organização Mundial da Saúde publicou, e o Brasil traduziu com autorização da OMS pelo SESI, publicou a edição do Ambiente Saudável de Trabalho. São diretrizes que as indústrias, as empresas em geral devem seguir para cuidar da sua maior riqueza. A própria Organização Mundial da Saúde diz o seguinte, que a maior riqueza de uma empresa está na saúde dos seus funcionários. Nós dependemos da saúde destes funcionários para que a empresa consiga operar as suas riquezas, entregar o seu produto à sociedade. Então, a Organização Mundial da Saúde publica, a edição do Ambiente Saudável de Trabalho. Nós recomendamos que todas as organizações busquem esta literatura e conheçam. Ela é bastante prática, numa linguagem extremamente acessível e vai tratar efetivamente de uma revisão mundial, da literatura mundial, da ciência mundial, relacionada ao que é saúde no trabalho. Tratando então desde a questão emocional, do estresse no trabalho, até a questão do carregamento de peso, dos movimentos repetitivos e trazendo ali algumas diretrizes preventivas. Então a OMS ela tem uma preocupação de prevenir o adoecimento desses trabalhadores, já que hoje nós sabemos que a grande causa de afastamento no trabalho está ligada diretamente aos trabalhadores e principalmente aqueles trabalhadores que utilizam o seu corpo em atividades não ergonômicas. Patrícia, seria importante também a gente falar um pouquinho aqui do nosso Brasil, nosso Ministério do Trabalho. Ele reconhece toda essa luta pela ergonomia? Como é que está o trabalho do Ministério do Trabalho aqui na sua visão? O Ministério do Trabalho reconhece, desde 1977, nós temos norma regulamentadora específica para ergonomia. Nós tivemos a reedição da norma regulamentadora 12, as normas regulamentadoras trazem uma série de fazeres, deveres e direitos dos trabalhadores e das empresas no tocante à saúde e segurança no trabalho. Então, a própria NR12, que é uma norma regulamentadora que fala de máquinas e segurança no manuseio de máquinas e equipamentos, ela tem páginas e páginas inteiras falando de ergonomia. Falando dos alcances, falando da preservação da saúde do homem, falando de conforto, de iluminação, de temperatura, de ventilação do ar, de norma de produção, de ritmo de produção, qual é o número de toques, qual é o número de movimentos que eu posso fazer com a minha mão para que eu não tenha uma sobrecarga da minha musculatura.
Então existe sim um reconhecimento, uma preocupação. Nós temos os CERESTs, né, os Centros de Referência em Saúde e Segurança do Trabalho, trabalhando aí também nesta frente de vigilância em saúde do trabalhador, com uma preocupação muito grande relacionada à ergonomia, né, não só relacionada aos acidentes de trabalho. Nós tivemos lá no início, né, da etapa produtiva do Brasil, uma preocupação legal do Ministério do Trabalho muito forte no que diz respeito a acidentes de trabalho. Hoje nós estamos em uma nova vertente. Nós saímos dos acidentes típicos de trabalho, passamos para as doenças ocupacionais. O estouro das doenças ocupacionais aconteceu com o movimento de informatização no nosso país e em outros países não foi diferente. Logo que isso chegou, surgiram as chamadas doenças enquadradas como LER ou DORT, lesão por esforço repetitivo ou distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho. E essas doenças chamaram muita atenção da sociedade em geral, tanto da sociedade científica quanto da sociedade que legisla no Brasil, leis para que as empresas possam cumprir, o seu dever em relação à saúde desse trabalhador. E agora nós estamos vivendo uma nova onda, um novo movimento, que é do adoecimento relacionado aos aspectos emocionais do trabalhador. A pressão no trabalho, o estresse, até que ponto esse indivíduo apresenta uma pressão relacionada exclusivamente à sua atividade, ou se essa pressão tem alguma relação com a questão pessoal e com a individualidade de cada um. É um cenário novo, de uma ciência nova que vem despontando aí. O Ministério do Trabalho tem um olhar muito grande também sobre essa nova onda de adoecimento. O Brasil realmente ainda precisa atualizar suas normas, nós não temos normas atualizadas, nós ainda estamos tratando de normas da década de 70, da época em que os acidentes eram a prioridade no sentido de prevenção. E hoje nós já passamos pela segunda, estamos na terceira onda e essa atualização ainda não conseguiu acompanhar. Mas nós vemos a ciência fortemente acompanhando este movimento, de adoecimento do trabalhador e trazendo aí uma série de lições para que a gente possa trabalhar o aspecto preventivo. Eu imagino que, talvez num futuro não tão breve assim, mas que a gente possa ainda vislumbrar alguma atualização junto ao Ministério do Trabalho e Emprego no tocante às novas ondas de adoecimento no segmento do trabalho. Patrícia, a gente pode observar que a ergonomia, ela visa para que o cidadão possa viver melhor. E, no entanto, como é uma ciência que está no point atualmente, seria importante você, diante do seu conhecimento, falar de alguma atividade profissional que pode trazer transtorno à saúde pessoal daquele que o executa. A saúde do trabalhador, ela envolve alguns fatores de risco que nós reconhecemos como típicos. Então, vamos falar de um deles, que é o carregamento de peso. O nosso corpo tem um limite de tolerância. Todos os tecidos, assim como qualquer material, ele tem um limite de resistência e ele tem um ponto de ruptura. O tecido humano não é diferente. Nossos tendões, nossos músculos, nossos ossos, articulações, eles têm um limite de tolerância. O peso, quando excessivo, ele ultrapassa o limite de resistência do nosso disco da coluna. A nossa coluna é um empilhado de ossos. Entre cada ossinho desse nós temos um disco, que serve de amortecedor e também serve ele também acomoda a incongruência óssea, ou seja, todo aquele desnível ósseo, ele faz uma estabilização desse desnível. E este disco sofre muito com a pressão de cargas extras. O nosso corpo, ele tem um limite de tolerância de 25 quilos. Se eu carregar esta carga na altura da minha cintura, em até 2 passos, com uma pega boa, ou seja, tendo aonde agarrar com os meus dedos, e se eu não tiver nenhuma curvatura de coluna, se eu, no manuseio dessa carga eu estiver com o meu corpo alinhado. Se o trabalhador tem qualquer desalinhamento, eu preciso reprojetar, ter um novo olhar sobre esse posto de trabalho, porque senão ele vai ter algum adoecimento de coluna lombar. Por outro lado, nós temos um outro fator de adoecimento que é a repetitividade, bastante conhecida, mas as pessoas só não confundem um pouco o conceito de repetitividade. Repetitividade é quando eu repito o mesmo movimento de forma continuada durante uma jornada inteira de trabalho e tendo ali pelo menos 30 ações técnicas, 30 movimentos por minuto das mãos, ou dos braços. Então, no momento em que
eu faço mais de 30 movimentos por minuto aqui, eu posso estar em repetitividade. Mas para que isso cause lesão, esse movimento ele tem que durar mais de 50% da jornada de trabalho. E já é convencionado, tanto nacional quanto internacionalmente, na legislação, que o trabalhador, o ser humano, ele tolera uma carga de trabalho de 8 horas, esporadicamente de até 10, perfazendo mais 2 horas extras. Essas 8 horas é o limite de carga energética do trabalhador. Quando nós falamos da ergonomia enquanto conceito de energia, eu tenho um limite para gastar essa energia. E o meu limite é de 8 horas. É como se eu abastecesse meu carro, eu coloquei no meu carro 20 litros e vou conseguir 250 quilômetros, né, usar esse carro, esse veículo. O nosso corpo ele tem um limite também. É como se eu acordasse e tivesse bateria para trabalhar por 8 horas. Depois disso eu preciso desplugar a minha mente, preciso relaxar o meu corpo, mudar o meu padrão de movimento. Se eu tiver um padrão de movimento repetitivo que dure mais de 4 horas na jornada, nós dizemos que esse trabalhador também tem como fator de risco a lesão por ação repetitiva. Um terceiro fator de risco é a postura estática, né? Nós vemos muitas vezes o jovem, né, parado aqui com o pescoço no movimento de flexão, não só o jovem, hoje todos, né, com o movimento de flexão de pescoço, navegando, teclando aqui uma mensagem, conferindo seus e-mails no smartphone. Esta postura é uma postura estática e esse é um outro fator de risco. Eu posso ficar em postura estática 4 segundos. Depois disso, a minha musculatura começa a sofrer. Existe a presença de uma série de toxinas que são produto da contração muscular. Essas toxinas causam uma irritação no meu músculo e essa irritação leva o meu corpo a uma reação de tensionamento. Quem não tem tensão nessa região do pescoço e termina o dia muitas vezes precisando tomar uma medicação? Será que o seu remédio não seria mudar a sua posição? Será que seu remédio não seria dar uma pausa para essa musculatura? Tirar a sua musculatura do fator estático? Dentro das empresas nós trabalhamos muito alterando as posturas de trabalho para que esse indivíduo não chegue ao nível de tensão patológico. Porque se essa tensão não for aliviada, você pode construir uma doença, né? Uma dor muscular crônica, você pode construir uma alteração da curva da sua coluna irreversível, você pode construir uma hérnia de disco, que em alguns casos chega a ser cirúrgico. E a prevenção está muito simples, né? Você colocar seu corpo em movimento e alterar ele, tirar ele dessa postura estática. Dentro da saúde do trabalhador, a postura estática ela lesiona mais rápido do que a movimentação dinâmica. Nós nos preocupamos mais com a posição estática do que com o movimento contínuo das mãos. Porque como o corpo foi feito para ação, qualquer movimentação demora mais tempo para lesionar do que o estar parado, né, em contração. A nova lei fala que pode trabalhar 12 horas por dia, então eles não conhecem. E, infelizmente, isso pode ocasionar uma série de acidentes e com a previsão de alteração da legislação da Previdência, também deve ser prestado muita atenção nessa ciência que é a ergonomia. Estou certo disso, Patrícia? Certíssimo. Nós temos uma preocupação muito grande com a nova redação, inclusive, do ponto de vista da saúde do trabalhador. Não ter uma jornada limitada e travada em 8 horas é algo extremamente danoso ao organismo. E fica contraditório, porque nós estamos falando em uma reforma previdenciária que tende a ampliar a aposentadoria. Cada vez mais esse trabalhador vai ter mais idade na sua atividade profissional. E como ele vai trabalhar com mais idade e com mais exposição diária? Quanto maior a exposição dele em horas de trabalho, mais eu gasto a reserva energética. Quanto mais eu gasto essa energia que esse trabalhador tem para aquele período, mais chance ou predisposição a doenças esse indivíduo tem. Então, a nossa preocupação é muito grande dentro da ciência ergonômica com o processo de envelhecimento versus a realidade ergonômica que nós vamos encontrar nas empresas. Não existem estudos que ponderem no presente o risco do trabalhador acima de 45 anos. A nossa própria legislação, ela fala que o indivíduo com menos de 18 e com mais de 45 deve ser preservado de atividades de alto risco. Então, nós temos que preservar, tanto que um indivíduo com mais de 45 anos não deve carregar o mesmo peso, isso a OIT fala, Organização Internacional do Trabalho, ele não deve carregar o mesmo peso que o indivíduo jovem, adulto, saudável. Ele tem que carregar 25% menos peso. E será que as nossas indústrias estão tendo esse olhar? E com a nova reforma trabalhista, será que teremos este olhar?
Nós vamos ter pessoas trabalhando com 50, 55 anos, nós vamos reformular a atividade profissional dele. Na verdade, nós temos que ter um olhar preventivo ainda maior, mas precisamos seguramente da reflexão, né, dos nossos gestores públicos em relação à saúde humana. Patrícia, o nosso tempo de televisão é um tempo limitado, mas eu também gostaria que você falasse para aqueles que nos assistem o que precisamos cobrar para que a aplicação do processo ergonômico no trabalho seja realmente efetivo no nosso Brasil. Nós precisamos fazer cumprir hoje a legislação, né? Tudo começa por um diagnóstico. Quando nós falamos de saúde, nós iniciamos sempre pelo diagnóstico, né? Eu vou até um médico com uma queixa, tenho dor de cabeça, tenho dor na minha coluna. Ele não vai, objetivamente, me dar o tratamento sem antes fazer o meu diagnóstico. Então, como mensagem final do ponto de vista da ergonomia, nós temos que, primeiro, fazer a lição dentro das empresas de um diagnóstico efetivo. E esse diagnóstico ele tem nome no nosso país, né, previsto na própria NR17. Nós temos que fazer a análise ergonômica do trabalho. É uma análise profunda, detalhada, que busca identificar se realmente existem fatores de risco. E se existem, quais são esses fatores de risco? Identificando os fatores de risco, eu posso trazer o remédio. Muitas vezes o remédio é uma pausa. A exemplo do que aconteceu com os frigoríficos. Uma alta cadência produtiva, movimentos altamente repetitivos. Qual foi o cenário de mudança desses frigoríficos? Introduzir a pausa. Com 2 pausas de 8 minutos na jornada, conseguiu aumentar a produtividade e reduzir o índice de lesões. O que nós precisamos colocar, muitas vezes, dentro da mente, né, do empresariado brasileiro, é que a ergonomia, ela não é uma ciência que traz ônus, ela traz bônus. Você não vai gastar com a ciência ergonômica, você vai ganhar com ela. Porque o trabalhador saudável não se afasta, não se afastando, você tem ele sendo produtivo. Se ele está afastado, ele continua na sua matriz de folha de pagamento, ocupando a vaga de alguém que poderia estar trabalhando. E ele não está trabalhando muitas vezes porque está doente. E até você conseguir recuperar esta capacidade de função dos grupamentos musculares, deste corpo novamente, é um tempo muito longo, de altíssimo prejuízo. Então, fazendo o diagnóstico correto, fazendo a intervenção concreta e alinhada ao diagnóstico, certamente nós teremos empresas produtivas, com bom retorno de mercado, cumprindo o seu papel social, cumprindo o seu papel legal, né? Mas principalmente teremos trabalhadores saudáveis. O ser humano precisa trabalhar e é da natureza humana trabalhar e nada é mais satisfatório do que trabalhar, né? Um indivíduo desempregado adoece muito mais do que o indivíduo que está empregado. A satisfação em ter um emprego é algo muito importante para o ser humano, mas que este emprego não cause lesão, para que realmente a gente possa envelhecer com saúde. Ok, Patrícia, o recado está dado a você, empresário. Análise ergonômica dos seus empregados, seus trabalhadores, porque não irá lhe acarretar em ônus. Muito pelo contrário, será bônus porque aumenta até a produtividade. Patrícia, eu agradeço a sua participação e espero ter levado informação a você que está nos assistindo. O nosso programa é um programa de cidadania e está sempre aberto. Quando você tiver vontade, ligue para a gente, vamos apresentar algo novo para os nossos trabalhadores, ok? Muito obrigado. Até o próximo programa, se Deus quiser, e com certeza irá querer. Um abraço a todos.